WA, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em casa. E para que continuem, nós vamos hoje resolver algumas questões daquelas que foram repassadas para vocês nos grupos de WhatsApp, certo? Aquelas atividades complementares para vocês resolverem em casa durante esse período de afastamento. O livro utilizado vai ser aquele que foi disponibilizado para vocês nos grupos e nós vamos resolver as questões referentes a termos integrantes da oração, já que o nosso conteúdo é a sintaxe do período simples. E a atividade é a que está lá na página 371, tá certo? Então acompanhem e nós vamos tentar sanar algumas dúvidas que porventura tenham surgido durante o desempenho da atividade. Então vamos lá. Nós vimos em sala que em relação à sintaxe do período simples nós temos 3 eixos principais: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Em relação aos termos essenciais, nós vimos que eles recebem esse nome justamente pela sua importância. São 2 termos, no caso o sujeito e o predicado, que precisam obrigatoriamente estar presentes em toda e qualquer oração. Em relação aos termos integrantes, que é o nosso conteúdo atual, eles recebem esse nome também porque eles estão presentes na oração, sua função, sua presença é importante, porém não é obrigatória. Mas antes que a gente passe para os termos integrantes, né, antes que a gente conheça sobre os termos integrantes da oração, nós precisamos lembrar de alguns conhecimentos básicos em relação à transitividade verbal. Nós temos 2 tipos de verbos, os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de um acompanhamento, precisam de um complemento, seja esse complemento verbal ou nominal. Os verbos intransitivos são aqueles que se bastam por si mesmos, né? Eles já carregam um sentido completo. Nós temos aí a frase "terminei a análise". De acordo com os conhecimentos que nós relembramos no início do ano, nós temos nessa frase um sujeito oculto. Ele não está na oração, mas através da desinência do verbo, através da terminação do verbo, nós temos certeza de quem se trata. Quando eu digo terminei a análise, a gente pode encaixar aí o pronome eu, pronome pessoal eu, em que está representando o sujeito. Então ele não está aí, mas eu consigo entender de quem se trata. Eu olho imediatamente para o verbo terminar e faço uma pergunta. Primeiro, por que o verbo é transitivo? Porque se eu disser só terminei, a gente vai ficar se perguntando, terminou o quê? Então, o verbo terminar nesta frase não tem um sentido completo, ele precisou de um complemento. Então, terminei o quê? A análise. Fiz a pergunta o quê? Imediatamente depois, eu obtive uma resposta. Detalhe, nessa pergunta eu não tenho a presença de preposição e na resposta também não, já que esse termo a é um artigo, né, já está vindo antes do substantivo, portanto é um artigo. Ou seja, deparo com uma frase, olho para o verbo, faço uma pergunta. Se a pergunta for o que ou quem, por exemplo, e imediatamente eu obtiver uma resposta sem preposição, sem iniciar com preposição, eu vou ter um verbo transitivo direto. Em contrapartida, na frase não acredito no que ele diz, mais uma vez eu tenho um sujeito que é oculto, que não está na oração, mas através da terminação do verbo, através da desinência verbal, eu consigo entender quem é esse sujeito. Então, mais uma vez, eu consigo encaixar aí o pronome eu. Eu não acredito no que ele diz. Portanto, sujeito oculto ou sujeito desinencial, como nós já vimos. Mais uma vez, a sequência. Eu olho para o verbo, nesse caso, o verbo acreditar, e eu vou fazer uma pergunta. Percebam que as perguntas, elas começam por preposição. Então, em todo verbo transitivo e indireto, eu vou ter uma pergunta com a presença de preposição e eu vou ter uma resposta com a presença de preposição. Então, se eu disser não acredito, eu vou perguntar em que ou em quem. Já que começou com preposição, no caso o em, o é, o m,
eu tenho uma resposta que também começa com preposição. E a preposição é o NO, né, o no. Portanto, eu vou ter verbo transitivo indireto. Mais uma vez, o que vai dizer se o verbo é transitivo direto ou indireto é a presença da preposição. Nós vamos ter ainda a seguinte frase. À tarde, alguns jovens caminham no parque. Beleza, mais uma vez eu olho para o verbo, nesse caso é o verbo caminhar. Percebam que a pergunta feita ao verbo, ela já se modificou em relação às outras duas frases que nós já vimos. Eu não digo, à tarde alguns jovens caminham de que, ou a quem, ou a que. Eu pergunto, caminham onde? Percebam que se eu retirar o termo no parque e disser só, à tarde alguns jovens caminham, essa frase, sem o último termo, continuaria tendo sentido. Ou seja, o verbo caminhar, nesta frase, ele é intransitivo. Ou seja, ele tem a sua significação própria, ele não precisa de complemento. Outro detalhe, outra tática para a gente reconhecer um verbo intransitivo é olhar para o que vem depois dele. Nesse caso é no parque. O termo no parque é um adjunto adverbial. Então, o complemento, entre aspas, de um verbo intransitivo é um adjunto adverbial. Olhando para a frase, depois da frase tem um adjunto adverbial, tem um termo que indica uma circunstância, então o termo anterior, que é um verbo, vai ser um verbo intransitivo. Nesse caso, esse adjunto adverbial indica lugar, então é um advérbio de lugar. Na outra frase, João nasceu ontem. Se eu disser apenas João nasceu, a frase tem sentido completo. Então, esse ontem, o termo ontem, é só um complemento. É só um termo a mais para ajudar a dar sentido a essa frase, mas a presença dele não é obrigatória. Portanto, o verbo nascer é verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Está aí porque eu quis colocar, mas a presença do complemento ontem não é obrigatória. Portanto, nasceu, verbo intransitivo, e o termo ontem é um adjunto adverbial. Em relação aos termos integrantes, depois de termos relembrado essa questão da transitividade verbal, nós vamos passar para os termos integrantes da oração, que é o nosso conteúdo mesmo de hoje. Nós temos 3 tipos de termos integrantes. Antes nas aulas presenciais, nós vimos que os termos essenciais eram 2. Agora nós vamos ter 3 tipos gerais de termos integrantes da oração. São eles: complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva. O complemento verbal, o nome já está dizendo tudo. Ele completa o sentido de um verbo e podem ser de 2 tipos: objeto direto e objeto indireto. Além dos 2, nós vamos ter os complementos que dão sentido, que ajudam a dar sentido a um nome, não mais a um verbo, mas a um nome. E o agente da passiva, que nós também já vimos no ano passado, na época em que nós estudamos as classes verbais. Na frase, terminei a análise, a mesma frase que nós vimos agora há pouco. Nós vimos que o verbo terminar é um verbo transitivo direto. Mais uma vez, porque eu fiz a pergunta sem preposição e obtive uma resposta sem preposição. Terminei o quê? A análise. E alguém pode dizer, professora, mas esse a não seria preposição? Nesse caso aqui, nós não temos o a representando uma preposição porque ele está vindo antes de substantivo. E nós já vimos que o termo, a classe gramatical que acompanha o substantivo, é um artigo. Então, nós temos aí verbo terminar, nesse caso terminei, sendo verbo transitivo direto. O complemento do verbo transitivo direto vai ser sempre um objeto direto. Portanto, o termo a análise é um objeto direto. Em seguida, nós temos a frase: não acredito no que ele diz. Vimos ainda, anteriormente, que o verbo acreditar é verbo transitivo indireto, porque ao fazer a pergunta, eu consigo inserir uma preposição e na resposta eu tenho preposição. Não acredito em quê? No que ele diz.
Se o verbo acreditar é transitivo indireto, a resposta que eu obtive para a pergunta que eu fiz a esse verbo vai ser um objeto indireto. Então, eles funcionam como pares. O verbo transitivo direto vai ter sempre como par um objeto direto e o verbo transitivo indireto vai ter sempre como par um objeto indireto. Muito cuidado, porque nós vimos agora há pouco, que nós temos, dentre os 3 tipos de complemento de termos integrantes, nós temos o complemento verbal e o complemento nominal. Muito cuidado para não confundir o objeto indireto com o complemento nominal. Nós temos aqui alguns exemplos disso. Na primeira frase, nós temos necessitamos de atenção. Beleza, o verbo necessitar, obviamente conjugado, aí. Olho para o verbo e faço a pergunta. Antes disso, percebam a presença da preposição de. Na frase seguinte, temos necessidade de atenção. É quase a mesma frase. A estrutura mudou um pouco. Nas 2 frases, nós temos presença da preposição de. Mas percebam, na frase 1, necessitamos de atenção. Necessitar é um verbo. Se depois do verbo eu tenho um complemento, isso significa dizer que eu tenho um complemento verbal, que só tem 2 tipos de complemento verbal: objeto direto ou objeto indireto. Nesse caso, o meu complemento está iniciando com preposição. Isso significa dizer que o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto e a resposta que eu obtive para a pergunta que eu fiz a ele é um objeto indireto. No segundo momento, nós temos a frase: temos necessidade de atenção. Percebam que eu não tenho mais um verbo. Necessidade não é verbo. Necessitar é verbo. Necessidade não. Então, na segunda frase, o termo necessidade é um substantivo. Eu consigo colocar um artigo antes do termo. Eu consigo dizer a necessidade. Outro detalhe. Também inicia, como nós já dissemos, a minha resposta também inicia por preposição. Então, temos necessidade de quê? De atenção. Pela presença da preposição, eu poderia erroneamente dizer que é um objeto indireto. Porém, não é. Porque eu olho para a palavra que vem antes da preposição e eu percebo que não é verbo. É um nome, é um substantivo. Sendo assim, de atenção não vai ser complemento verbal, e sim complemento nominal. Então, mais uma vez, muito cuidado para não confundir objeto indireto com complemento nominal. Qual é a diferença? O objeto indireto completa o sentido de um verbo e o complemento nominal, claro, completa o sentido de um nome. Na maioria das vezes, um substantivo. Então, entenda nome, tudo aquilo que não for verbo. Se a resposta vier complementando mais uma vez o sentido do verbo, vamos ter objeto indireto. Se vier completando o sentido do nome, de qualquer outra classe gramatical, nós vamos ter complemento nominal.